Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, nesta hora, para nós aprendermos a palavra do Senhor. Eu tive que antecipar uma viagem semana passada, porque minha esposa ia começar um curso, né? Lá no Senac, aí eu antecipei. Só que, infelizmente, ela não vai poder continuar no curso, né? Porque o que eles vão ensinar lá, ela já sabe, né? Achou que ia ter uma parte lá no curso, que é o que ela estava interessada, mas aí não vai ter, aí não faz necessidade de ela ficar indo, né? E o curso só ia acabar em março do ano que vem. Aí, graças a Deus, nós estamos aqui de novo. Teologia sistemática, aula 1, a Bíblia. Vamos explicar um pouco esse conceito de teologia sistemática, porque é o seguinte: o que a teologia sistemática ela faz? Ela pega, porque a Bíblia ela pega várias partes e coloca juntas e forma um todo. O que acontece? Você vê na Bíblia temas sobre fé, salvação, pecado, sobre o fim dos tempos, sobre igreja. Então você vê esses vários assuntos espalhados ao longo da Bíblia Sagrada. E o que a teologia sistemática ela faz? Ela pega esses assuntos e elabora e junta eles. Por exemplo, num capítulo, se você vê um livro de teologia sistemática sério e bom, são livros grossos, bem extensos, porque uma teologia sistemática bem feita, ela é bastante extensa, né? Ela tem muita coisa para ser estudada. Então eles pegam e juntam aquilo ali para facilitar a nossa compreensão, para facilitar o nosso estudo. São várias partes que compõem o todo e se tornam um sistema. Então ela sistematiza os assuntos da fé, ela organiza para a nossa compreensão, para a nossa facilidade. E a teologia dentro da teologia sistemática tem essa parte que trata sobre a questão da Bíblia, da formação da Bíblia, do cânon, né, dos livros inspirados. A teologia sistemática ela trata desses assuntos, que é o que nós vamos abordar aqui nesse momento. Nós vamos ver alguns conceitos técnicos, alguns nomes novos, mas a gente vai tentar ao máximo explicar para os irmãos, esmiuçar para os irmãos essa questão. Aí vamos lá, primeiro de tudo, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela não contém palavras de Deus e não vai se tornando a palavra de Deus. Mais à frente a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, porque a teologia liberal ela diz que a Bíblia contém palavras de Deus, ela não é a palavra de Deus, é inerrante, né? Para eles não têm essa compreensão, eles não aceitam isso. E vai se tornando a palavra de Deus, é a neo-ortodoxia, que tentou romper com o liberalismo teológico, mas que na verdade não surtiu muito efeito, não resolve muita coisa na prática. Por isso que eu coloquei essa frase, mas lá na frente a gente vai ver melhor. Nenhuma obra literária é capaz de transformar a vida das pessoas como a Bíblia. Nenhuma obra literária é capaz de transformar a vida das pessoas como a Bíblia. Só a palavra de Deus ela tem palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Então, somente a Bíblia é que transforma verdadeiramente a vida da pessoa e ainda lhe mostra o destino final, que é a eternidade, né? Aí a gente vai ver o significado do termo Bíblia. Significa livros ou coleção de pequenos livros. Destaca João Crisóstomo. Ele foi o principal responsável por disseminar esse conceito no Oriente,
né, ali no começo ali dos pais da igreja. João Crisóstomo, um período logo após os apóstolos, ele foi o primeiro a cunhar esse termo, esse conceito de Bíblia. E no Ocidente, o termo foi disseminado por Jerônimo, tradutor da Vulgata, chamava as escrituras de Biblioteca Divina. Jerônimo foi um homem bastante importante, mas ele fez a tradução da Bíblia hebraica, grega, direto para o latim. E por isso que se tornou a Bíblia Vulgata, né? Não no sentido de vulgar, banal, mas é que fosse acessível às pessoas, né? As pessoas fossem acessíveis às pessoas lerem a palavra de Deus. Então a tradução da Vulgata é uma tradução importante também. O termo Bíblia é literalmente biblioteca e deriva de biblos no grego, uma folha de papiro ou pergaminho, e de biblion, várias dessas folhas formando um rolo. Então o papiro é uma planta que cresce junto a rios e lagos, cujo caule, após a preparação, pode ser usada para escrita. E o pergaminho é a pele de determinados animais, especialmente preparada para escrita. Então, olha só, na palavra de Deus, na antiguidade, eles usavam ou papiro ou pergaminho. E o papiro é interessante, né? Que era uma planta, você pegava o caule dela ali embaixo, mais ou menos a parte de baixo assim, e aí você ia fazendo um tratamento nele. Tinha todo um processo. Até hoje tem lugares que se usa o papiro, né? E ele vai sendo utilizado. Aí você vai preparando até que ele vira uma folha, né? Ele fica uma coisa extensa que dá para poder escrever. Ou então tem o pergaminho, que é determinada pele de determinados animais, especialmente preparados para escrita. Então havia o uso do papiro, havia o uso do pergaminho. E antes do papiro, a gente vê a escrita cuneiforme, né? Aquelas que eram encontradas nas cerâmicas que a pessoa ia fazendo símbolos, ia marcando símbolos assim. A escrita cuneiforme eram símbolos que eram marcados, mas que era a forma de escrita da antiguidade. E a escrita cuneiforme, tudo, é mais ou menos na época de Abraão, por aí vai, né? Na época de Abraão. Então você veja só que o pergaminho, Paulo ele fala do pergaminho, Paulo ele fala para trazer o pergaminho, então você vê que eles usavam isso aí. E o que eu acho interessante é que a Bíblia ela é tão verdadeira, ela é tão consistente, que não eram pessoas, era caro um material desse na época. Então eles não podiam ficar estragando e usando assim, aleatoriamente. Havia um propósito, era uma coisa muito séria, porque você não podia... Hoje não, a gente compra um chamequinho ali de 500 folhas, a gente compra um chamex de 500 folhas, R$18, R$19, R$20, 500 folhas, mas na época não. Na época, meu amigo, tinha que ter uma certa condição e não podia se estragar. A gente, deu errado, a gente amassa e joga fora, né? Antigamente não era assim não. Então eles não tinham tempo para ficar escrevendo besteira não. Então eles levavam muito a sério essa questão da escrita. E aí, lá no último item, a Bíblia Sagrada como temos hoje, foi escrita em um período de 16 séculos aproximadamente, por cerca de 40 autores, todos sob a inspiração do Espírito Santo. A palavra de Deus ela é divinamente inspirada. Os homens, 16 séculos, 1600 anos de escrita e 40 autores aproximadamente escreveram a palavra do Senhor.
não é porque os homens escreveram, a Bíblia deixa de ter crédito, não deixa a Bíblia de ser desacreditada. A Bíblia, ela não pode ser desacreditada de forma nenhuma. Né? Deus respeitou a característica de cada um. Você vê Paulo de um jeito, Pedro com uma personalidade de um jeito, isso foi respeitado, mas a inspiração, a direção de Deus para que seja escrito, foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Então o que nós temos hoje é digno de toda aceitação. O que nós temos hoje é válido e muitas pessoas falam assim, mas a Bíblia tem erros de cópia. Pode ter, porque nós temos cópias de cópias de cópias. Nós não temos o original. O original não existe. Mas nós temos cópias totalmente fidedignas e toda a instrução que Deus quis revelar para nós acerca da salvação, acerca do seu plano redentor, é suficiente. Às vezes você acha assim, numa passagem, que, se eu não me engano, Salomão tinha tantos mil cavalos, outro tinha tantos mil, aí você vê uma divergência de número. Isso não reduz o poder da palavra de Deus, porque isso não interfere a questão do ensinamento válido, doutrinário, para a salvação do ser humano. Isso não interfere em hipótese alguma. Então a Bíblia, ela não pode ser, e muitos gostam de pegar esses pontos, gostam de pegar esses pequenos pontos, falar, não, a Bíblia não presta, a Bíblia não é palavra de Deus, olha aí, olha o que está escrito aqui e tal, mas para nós, ela é a palavra de Deus, amém? Aí aqui nós temos sobre o Antigo Testamento, né? O termo Bíblia a gente já viu, porque ela é considerada biblioteca. Agora vamos lá, sobre a divisão da palavra de Deus, né? O Antigo Testamento, escrita em hebraico, a Bíblia judaica contém apenas o Antigo Testamento, a Bíblia judaica ou Bíblia hebraica. Ela contém apenas o Antigo Testamento, que se divide em 3 seções: a lei, os profetas e os escritos. A diferença entre os livros sagrados judaico e protestante restringe-se à forma. No primeiro fez-se um agrupamento em 24 livros, conforme as 3 seções mencionadas, conhecidas respectivamente em hebraico como Torá, Neviim, Ketuvim e Tanakh. Estas foram citadas pelo Senhor Jesus Cristo em Lucas 24, 44. O que acontece? Torá, aqui, Tanakh é a junção de Torá, Neviim, Ketuvim. É a lei, os profetas e os escritos. Tá? Isso é hebraico, Tanakh. Porque tem livros de teologia que traz o termo Tanakh. Quando você vê o nome Tanakh, você vai ver que é a Bíblia, a lei, os profetas e os escritos. Tá vendo? A lei é o Pentateuco, 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio. História, está lá no quadro que tem aqui na página 17. Os livros históricos, 12 livros, de Josué a Esther. Poesia, 5 livros, de Jó a Cantares. E profecia, são 17 livros, de Isaías a Malaquias. Aí a gente tem os profetas maiores e os profetas menores. Profetas maiores e menores não é pela importância, é sim pela extensão dos livros. Né? Livros grandes foram bastante capítulos. Não é questão do profeta maior porque um é melhor, não. Não é isso. E o que acontece? Lucas 24, 44 fala dos discípulos no caminho de Emaús.
Olha só que coisa muito interessante. Eu estava estudando lá em casa e o que Deus me deu um entendimento sobre isso aqui. Você observa que dois homens estão voltando para Emaús, estão ali pelo caminho de Emaús, estão voltando para casa, estão totalmente entristecidos porque Jesus morreu. E Jesus ele ressuscitou, mas eles não se atentaram para isso, né? E aí você observa que Jesus encosta. E Jesus começa a ouvir a conversa, começa a conversar com os dois. Aí aqueles homens falam assim: rapaz, por acaso só tu é que não está sabendo o que está acontecendo, não? Aí diz o texto que Jesus, ele falou sobre a lei, os profetas e os escritos. Ou seja, ele trouxe um apanhado de toda a Bíblia hebraica para aqueles homens. Olha só que coisa interessante. Aí o que eu aprendo? Eu já ouvi pregadores, Jesus ele fez a maior exposição bíblica e teológica ali naquele exato momento, sobre a lei, os profetas e os escritos. Aí para duas pessoas. Aí o que isso me ensina? Eu já ouvi pregadores, pessoas falarem para mim que, rapaz, Jesus me deu uma mensagem de arrebentar o pica-pau do oco, como se diz, né? A expressão, aquela mensagem. E aí quando receber o convite a uma igrejinha pequena, ou chegar e a igreja estiver vazia, essa pessoa trocar, não, a gente não vai queimar assim, cartucho. Aí guardar aquela mensagem para ir trazer só aquela coisinha assim nas coxas, sabe? Aí eu fiquei olhando, eu falei, caramba, rapaz, em nome de Jesus, Deus me livre, até o último da minha vida, de fazer uma coisa dessa. Pode ser, por que a igrejinha, rapaz, eu fico até bravo. Igrejinha é nada, mano, igreja pequena, grande, é do Senhor Jesus. A igreja do Senhor, a igreja é noiva. Jesus não disse que está esperando uma noiva, uma igreja gigantesca. Jesus está esperando o povo lavado e remido. Vai vir gente lavada e remida da igrejinha, lá no meio do sei da onde. Você está entendendo? Jesus vai tirar pessoas de igreja grande. E Apocalipse mostra que a igreja grande que se achava boa, Jesus estava lá do lado de fora batendo na porta querendo entrar. Muitas vezes a gente usa essa expressão para o pecador, mas o certo Jesus está falando para a igreja. Jesus havia se colocado do lado de fora da igreja. E ele estava batendo na porta querendo entrar de novo na igreja. Porque a igreja batia no peito. Não sou errado, não sou contra a igreja. Ela possui uma estrutura boa, ser bonita, né, ser grande. Eu não sou contra de forma nenhuma. O que é contra é quando se perde a essência e se olha mais para o material, né? Nabucodonosor, quando ele foi dar uma volta lá, que ele olhou assim e falou, rapaz, que palácio que eu construí, foi comer capim lá, né? Virou, a soberba dele abateu ele na hora. Então o que acontece? Aí Jesus, para duas pessoas, irmão, Jesus faz uma exposição da lei, os profetas, os escritos. Então por que eu, comedor de arroz e feijão, miserável pecador, que depende da graça de Deus, assim como os irmãos, eu vou ter que ter uma atitude como essa? Se Jesus me deu uma mensagem assim, e a gente não pode também achar assim, poxa, Jesus me deu uma mensagem. Não, a gente tem aquela convicção que Jesus deu uma mensagem que foi de Deus. Jesus ele coloca essa convicção. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? De falar assim, rapaz, mas que mensagem que Jesus me deu, e aí se empolgar demais, né? Então o que acontece? Pregue a sua palavra, prega a palavra de Deus. Da mesma forma que você prega numa igreja, que você pregaria numa igreja grande, pregue numa igreja pequena,
com conteúdo, com clareza, com profundidade, porque todos merecem ouvir a palavra de Deus do jeito que ela deve ser pregada. O povo está cansado dessas baboseiras, o povo está cansado de ouvir besteira. É igual aqui os irmãos, né? Graças a Deus hoje eu estou trabalhando aqui dentro do Valparaíso, mas os irmãos que trabalham fora, eu sei como é a luta, é a tribulação, é esse trânsito, é o cansaço, levantar de madrugada. Aí você sentar, se põe no lugar, você sentar num banco e o camarada começar a falar muito besteira. Ou então quando você for pregar, se põe no lugar também. Não, eu tenho que transmitir a palavra de Deus com seriedade, com conteúdo, com biblicidade, né? Também não ficar inventando moda, não. Prega a Bíblia. Aprenda uma coisa, irmãos. Bíblia é para se pregar. Se você tem isso em mente, na mente de vocês, como diz o pastor Hernando Dias Lopes, leia o texto, explique o texto e aplique o texto aos seus ouvintes. Se você tem em mente, se você tiver em mente essas três coisas, de ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, acabou. A mensagem foi pregada, o povo entendeu, mas é explicar de acordo com o que o texto bíblico está lhe orientando e lhe revelando, não achar o que o texto está dizendo uma coisa que às vezes não está dizendo. Então, se você tiver isso em mente, e se você estiver dentro de um assunto, não saia desse assunto de jeito nenhum. E não largue o texto. Por exemplo, você está lá nessa passagem de Lucas 24, lá do discípulo de Emaús. Não largue o texto e vá embora para outro canto. Fique no seu texto. Você pode usar versículos paralelos, versículos que te ajudam na compreensão daquele assunto. Mas nunca perca de vista o texto base que você partiu, porque aí no meio da pregação o seu ouvinte não vai nem saber mais onde você começou a leitura, né? Aí está tudo perdido, embaraçado e aquela coisa toda. Então, é só abrir um parênteses aqui, falta isso. Isso aqui é muito importante, a questão da forma. A Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento, é a mesma coisa, a Bíblia hebraica da nossa é a mesma coisa. Acontece que algumas divisões, algumas Bíblias hebraicas, elas são 24 livros ou 22 livros. Eles pegam e juntam, tipo o primeiro e segundo livro de Samuel coloca como um, né? Primeiro e segundo livro dos Reis coloca como um. Por isso que reduz a questão do tamanho, de números, mas de assunto permanece o mesmo. A nossa são 39 livros, porque são separados, primeiro livro de 2 Samuel, segundo, primeiro de Crônicas, primeiro e segundo livro dos Reis, e assim sucessivamente. Aí dá essa diferença. Alguns traz como 22, porque o alfabeto hebraico tem 22 letras. Então, algum bota assim para ficar igual o alfabeto hebraico, né? Mas comumente isso aí, 24 livros, na nossa 37. Próximo. Aí vem o Novo Testamento, página 19. Ambos os testamentos se completam e são importantes. Escrita em grego, a parte neotestamentária, que é o Novo Testamento, né? Apresenta 27 livros dispostos da seguinte forma. Os nossos 27 livros estão no quadrinho, né, que eu tirei aqui. Biografia de Cristo. Os 4 evangelhos, Mateus a João. História, um livro somente. Atos dos Apóstolos, nós temos 5. Ensino, 21 livros. De Romanos a Judas, já temos 26 livros. Profecia, que é um livro só, que é o livro do Apocalipse. 4 palavras resumem o Novo Testamento: manifestação, propagação, explicação e consumação. E todas elas estão relacionadas com a vida e obra do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que usamos os termos Bíblia. Bíblia
Bíblia Sagrada é uma biblioteca. São vários livros que se tornam um só livro. Nós temos 66 livros. Por isso que é chamada, Jerônimo falava de a Biblioteca Divina, porque nós temos 66 livros em nossas mãos. Então, é um grande privilégio que nós temos. Próximo. Começa na 19 e vai na 20 também. O Antigo Testamento é a preparação para a chegada do Messias. O Novo Testamento é a manifestação do Verbo de Deus nos Evangelhos. Eu me deparei com um rapaz, eu congreguei com ele, nós somos amigos. Só que ultimamente ele enveredou por uma linha que eu não concordo. Ele simplesmente rejeita o Antigo Testamento. O Antigo Testamento para ele só serve como um livro histórico. Mas o Antigo Testamento não tem como você entender o Novo Testamento dissociado do Antigo Testamento, irmãos. O Antigo Testamento aqui, ó, é a preparação para a chegada do Messias. As coisas apontam para Jesus Cristo. A carta aos Hebreus fala que o Antigo Testamento é sombra das coisas que haveriam de vir, né? Sobre aquele que havia de vir, que é Jesus Cristo. Então, existem vários livros teológicos sobre isso, né? Para você ler, você entender o Novo Testamento a partir do Novo, a partir do Antigo e vice-versa. E que você não pode, eu não posso simplesmente abandonar o Antigo Testamento e ficar só com o Novo, porque eu estou no tempo da graça. Não, isso é errado. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse nós temos uma coerência, uma coesão e o pensamento completo de Deus assim acerca da salvação, acerca da redenção. O suficiente para a gente entender isso. Então, eu não posso abandonar o Antigo Testamento, mas aí tem que saber como usar o Antigo Testamento no momento que nós estamos vivendo, no século XXI, né? Contextualizar, não atualizar, como o pregador andou falando por aí, né? De atualizar a Bíblia Sagrada, isso aí está dando pano para manga. Então, atualizar não, contextualizar, né? É uma coisa totalmente diferente. Então, olha só. Eu não posso abandonar o Antigo Testamento e ficar só com o Novo. Eu tenho que ficar com a Bíblia inteira. Porque você consegue entender coisas que Jesus fez olhando no Antigo Testamento. Coisas que Jesus falou, Paulo falou, os apóstolos falaram, citando o Antigo Testamento. Quando eles começaram a pregar, sabe o que eles pregavam? O Antigo Testamento. E possivelmente um escritor que trabalha muito com a questão da formação da Bíblia, do cânon da Bíblia, o escritor chamado F.F. Bruce, ele diz que provavelmente os apóstolos eles usavam a versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta. Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. Então, era o que eles pregavam. E possivelmente quando Paulo se converte e ele vai para a região da Arábia, é o momento que Paulo senta e começa a rever, a estudar agora a palavra do Antigo Testamento, apontando para o Messias, para Jesus Cristo. Ele começa a fazer uma releitura, entendendo o que o Antigo Testamento falava sobre o Messias. Então, possivelmente, eles usavam a versão grega do Antigo Testamento para isso. Então, olha só, da propagação da mensagem de salvação de Jesus Cristo em Atos dos Apóstolos, da explicação de sua doutrina nas epístolas, da consumação de todas as coisas atinentes a ele em Apocalipse. Então, propagação da mensagem de salvação, Atos dos Apóstolos. O Novo Testamento, a manifestação do Verbo de Deus nos Evangelhos. Explicação da sua doutrina
epístolas ou cartas, consumação de todas as coisas, Apocalipse. É assim o nosso Novo Testamento. Próximo. Aí vem na página 21 sobre as particularidades da Bíblia Sagrada. Umas coisas interessantes para a gente poder entender aqui sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia, olha a palavra de Deus, Deus agindo na história e a palavra de Deus sendo usada, né, para a revolução da imprensa, né? A Bíblia foi o primeiro livro impresso em 1455 na Alemanha por Johannes Gutenberg. Olha só que interessante. A Bíblia de Gutenberg continha 1282 páginas e cada uma dessas tinha 42 linhas. 42 linhas. A divisão de capítulos das Escrituras foi realizada em 1250. Então, originalmente, a escrita era corrida. Você vê que essa divisão de versículos e capítulos é uma coisa bem posterior. Você vê que, já viu uma foto assim de que eles abriram o rolo? Jesus entra na sinagoga e abre esse rolo. Então era assim, meu amigo, era um rolo e é escrito. Eles escrevendo a palavra de Deus. Então o negócio era muito sério. E olha só, por isso que eu falo. Quando você. Deixa eu ler aqui, eu explico já. Versículos foi colocada a divisão de versículos entre 1445 a 1551. O primeiro exemplar das Escrituras, dividido em capítulos e versículos, foi publicado em 1555. Então, olha aí, o tanto de coisa que aconteceu para você ter sua Bíblia em capítulos e versículos. Por isso que é importante você ler os capítulos anteriores e os posteriores. Nunca pegue versículos isolados. Versículos isolados, há uma grande chance, uma grande probabilidade de você cometer um equívoco com o texto bíblico, se você pegar um versículo isolado. Porque o versículo, ele está inserido num contexto. Há um porquê, há uma ideia sendo trabalhada, há um assunto sendo trabalhado. Então as coisas não são desconectadas. E capítulos, eu até sugiro vocês, quando começarem a ler um capítulo, leiam os finais, os dois últimos finais do capítulo anterior, porque eu não me lembro agora de cabeça, mas tem capítulos que você vê que ele acaba e já entra no outro, mas está seguindo o mesmo assunto. No Novo Testamento tem, se eu não me engano, eu não lembro agora de cabeça, mas tem. Então o que acontece? Então tem esse hábito. Por exemplo, vou ler João capítulo 20, leio o 19, os últimos dos 19, para ver se tem alguma relação, algum sentido. E aí você vai lendo, você vai lendo, você vai lendo. Você quer ver um erro clássico? Inclusive eu já cometi esse erro. Mas aí com o estudo da palavra que eu tive que fazer em cima desse texto, a gente usa o versículo em Amós 4,12. Prepara-te, a Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Ali, irmãos, Deus está falando para Israel se preparar, porque eles vão se encontrar com um momento de juízo, por causa dos pecados. O profeta fala vacas gordas de Bazã, porque em Bazã as vacas enchiam a barriga de pasto, eram vacas bonitas, vistosas, e era a sociedade da época, hipócrita. Então Jesus está conflitando, Deus está conflitando ali Israel a se converter, a se consertar, para entrar em juízo com Deus. E aí a gente usa para arrebatamento, né? É claro que a gente tem que se preparar para encontrar com Deus, isso é fato. Isso não
Não tenha dúvida, que a gente tem que todo dia estar buscando a presença de Deus. Mas é um versículo equivocado. Entendeu? Ah, mas a gente fez uma festa. Deus não recebeu? Claro que recebeu. Claro que recebeu. Mas eu estou explicando o contexto correto. Eu não estou aqui desconstruindo, criticando de forma alguma. Eu só estou expondo a questão da coerência, de você entender o contexto. O perigo de você pegar um versículo isoladamente. Aí a probabilidade de acontecer um erro. Né? A probabilidade de acontecer um erro. Então, você veja só que séculos e séculos as pessoas, os estudiosos trabalhando em cima da palavra de Deus. Né? Próximo. 5, página 23 e 24. A autoria da Bíblia. Olha só a autoria da Bíblia. Só por fora. Então vamos lá. A Bíblia Sagrada é um livro de dupla autoria, conquanto a parte divina, indubitavelmente, ou seja, sem dúvida, seja mais importante. Se por um lado as Escrituras foram inspiradas por Deus, por outro não se deve ignorar o fato de elas terem sido escritas sob a supervisão do Espírito Santo por homens. Então é de dupla autoria. Deus, ele inspirou os homens e os homens escreveram sob supervisão do Espírito Santo. Sob a supervisão do Espírito Santo. Não é como o Espiritismo, né? Que a pessoa lá vai lá e começa a psicografar, escrever e sai. Não tem nada a ver com psicografia não, viu, irmãos? Deus foi conversando com seus servos, foi revelando através dos estudos, das orações, e os homens foram impulsionados a escrever. Não tem nada a ver como a gente vê aí no Espiritismo de Allan Kardec, não. Aí, ó, a palavra de Deus é uma só. Quanto aos estilos, são os mais diversos. Uma vez que o Espírito Santo inspirou e capacitou cerca de 40 diferentes autores, a fim de que, num período de aproximadamente 1.600 anos, nos produzissem o livro dos livros. Então a Bíblia tem livros poéticos, proféticos, né? Tem escritos narrativas. Aí existem vários gêneros literários dentro da Bíblia Sagrada. Próximo. Liberalismo teológico. Aí é onde a gente entra. Aí a gente está falando sobre como a Bíblia foi escrita, que a Bíblia ela é inerrante, ela é a palavra de Deus. E aí, agora a gente vem falar dos ataques à palavra de Deus, né? Olha só, liberalismo teológico, esse negócio é uma teologia do cão, do Satanás mesmo, viu? De acordo com o professor Augusto Nicodemos, eu não concordo tudo com o que esse homem ensina, mas ele é muito equilibrado nas suas ponderações, né? A gente só diverge quando ele pende para a doutrina da predestinação e tal, que eles defendem, mas nesse ponto a gente diverge. Mas, no geral, as colocações do pastor Augusto Nicodemos são muito equilibradas. De acordo com Nicodemos, o liberalismo é, de muitas maneiras, um fruto do iluminismo, movimento surgido, isso eu tirei do material que eu tinha, do iluminismo, movimento surgido no início do século XVIII, que tinha em seu âmago a revolta contra o poder da religião institucionalizada e contra a religião em geral. Então, o momento do racionalismo, da razão, o tempo do iluminismo, né? Eles querem fazer um rompimento da
da igreja institucionalizada, da religião. Eles querem romper, eu quero pensar, eu tenho pensamento, penso logo existo. Então a gente quer produzir as coisas a partir da nossa razão e não a partir dos pressupostos da religião. Então eles querem romper com a questão da religião. Porque teve um período que chama o período da Idade Média, Idade das Trevas, em que a Igreja Católica Apostólica Romana era quem ditava a regra. Então, tudo que eles diziam, tudo que eles falavam, havia uma obediência cega àquilo ali. E eles não pregavam a palavra na língua do povo, para justamente o povo não ter o conhecimento da palavra de Deus, para justamente eles manipularem, eles fazerem o que quiserem. E o que acontece? Aí a gente vai entrar na questão da reforma protestante, né? Aí o iluminismo ele quer romper com isso. Fala, não, pera lá, o negócio não é assim. E aí na época teve a venda das indulgências. Não, vamos fazer o seguinte, você paga uma oferta, eu te mando um documento aqui, você está livre, né? Você está livre do inferno, sua família está livre do inferno, e por aí vai. Assista um filme de Lutero, não sei se você já assistiu o filme de Lutero, dá para você entender um pouco o que eu estou falando aqui agora, né? Então a igreja manipulou muito as missas em latim, somente a igreja, eles pregavam, até hoje pregam, que somente a igreja é que tem a autoridade e o entendimento correto das Escrituras. Então, irmãos, nós temos que estudar a palavra de Deus, todos nós. Tudo que é pregado nos nossos púlpitos, o que pregamos, tem que ser examinado de acordo com as Escrituras. Tá? Tem que ser examinado, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Né? A gente não pode ter essa obediência cega, igual teve na época da questão da Idade Média, da questão desse período, não. Entendeu? Porque, no entanto, quando Martinho Lutero começa a estudar, ele vê que a coisa está totalmente às avessas e Deus o usa para romper com tudo isso. Então, olha só, aí eles veem uma revolta contra o poder da religião institucionalizada. As pressuposições filosóficas do movimento eram, em primeiro lugar, o racionalismo de René Descartes, Spinoza e Leibniz, e o empirismo de Locke, Berkeley e David Hume. Os efeitos, homens totalmente ateus, racionalistas, materialistas, né? E homens que bateram de frente contra a questão da palavra de Deus, não aceitavam a Bíblia como palavra de Deus. Que mesmo sendo teoricamente contrários entre si, concordavam que Deus tem que ficar de fora do conhecimento humano. Produziu profundo impacto na teologia cristã, como resultado da invasão do racionalismo na teologia. Chegou-se à conclusão de que o sobrenatural não invade a história. Isso é liberalismo teológico, ou seja, o racionalismo, ele entra dentro da teologia e começa a distorcer a teologia saudável, né, ortodoxa. E aí, ele fala que o sobrenatural não invade a história. A história passou a ser vista como uma simples relação natural de causas e efeitos. O conceito de que Deus se revela ao homem e que Deus intervém e atua na história humana foram logo excluídos. Eu tive professores de teologia liberal na faculdade quando eu fiz, e é uma coisa assim absurda. Eles não creem na palavra de Deus, eles não creem em pecado, eles não creem nos milagres. Inclusive a gente vai falar de Rudolf Bultmann. Ele fala que a leitura da palavra de Deus ela tinha que ser feita tirando-se os mitos, a demitologização, ou seja, o sobrenatural tinha que ser deixado
Você não podia fazer uma leitura, você tinha que fazer uma leitura da palavra de Deus. Isso nós estamos falando de teologia, mas é uma linha que tentou se amoldar ao contexto da época da sociedade alemã, né? Na época na Alemanha, a Alemanha nazista, um pouco antes da Alemanha nazista, ela tentou um pouco se amoldar, quis trazer explicações, respostas para a sociedade da época. E há um grande problema se a gente tentar moldar a palavra às épocas, a nós, seres humanos. Somos nós que temos que ser moldados pela palavra de Deus. O que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12? Vamos lá, se vocês se lembram. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Também, isso, não se conforme com o mundo, mas renove o vosso entendimento. Se há uma necessidade de renovação, é porque se a gente ficar estagnado, pode, ficar aquela coisa mecânica, aquela coisa sem sentido, a gente não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E quando fala, algumas traduções falam, não vos conformeis, tem uma que diz o seguinte, não vos amoldeis, ou seja, não tomem forma do mundo. Essa é a tradução melhor que temos. Não tome forma do mundo. Então, o que acontece? Aí eu volto a falar. Você pregar a palavra de Deus de forma contextualizada com o momento de nossa época, você não está deturpando a palavra, porque a palavra de Deus ela tem que ser contextualizada e aplicada. Porque se eu prego a Bíblia e fico falando da história de Israel, da história dos judeus, da cultura da época, e eu não trago ensinamento para aplicar para a sua vida, eu dei uma aula de história. Mas é por isso que eu tenho que trazer uma aplicação. O que a Bíblia aplica para nós como cristãos, como igreja? Então isso é aplicação, contextualização e aplicação. Então olha só, aí eles vêm, não, agora o negócio é a razão. Aprenda uma coisa, não é porque nós somos crentes pentecostais, nós cremos no poder de Deus, nós cremos na manifestação de Deus, mas nós temos que ter um cuidado, porque também acontece dentro das nossas igrejas muitas meninices e muitas aberrações em nome do Espírito Santo. Em nome do Espírito Santo. Há muitos excessos que acontecem, que ocorrem dentro de nossas igrejas pentecostais. Por quê? Porque foca no espiritual em detrimento do estudo da palavra. Experiência espiritual, ela não pode servir de doutrina para uma igreja. Uma experiência sua com Deus, ela é uma coisa particular sua com Deus. Você pode falar, edificar a igreja, mostrar para a igreja os pontos positivos daquela, mas tem particularidades que é só você e Deus. Aí todo mundo quer pegar, por exemplo, Deus me usa de uma determinada forma, aí todo mundo quer generalizar, aí todo mundo quer ser do mesmo jeito, e não é assim que funciona. Você está entendendo? Então o que acontece? Eu não tenho que pautar minha vida pela espiritualidade, mas eu também não posso pautar a minha vida só pela racionalidade. Se eu não me engano, John Stott diz da seguinte forma: crer é também pensar. Então o crente ele não pode ser alienado. Por isso que vocês estão tomando uma atitude muito importante de aprender a palavra de Deus. Porque a Bíblia Sagrada ela é a revelação, ela é a palavra de Deus, ela tem a
tem sua inspiração divina, ela tem um poder sobrenatural de mudar a vida do ser humano, de curar, de libertar, de transformar, mas ela foi escrita com uma lógica, dentro de um contexto, dentro de uma racionalidade. Quando você está estudando, você está usando a racionalidade, mas a gente não pode ir para os extremos. E também tem muitas pessoas que fazem da seguinte forma: acabam também engessando o Espírito Santo em nome de uma suposta ortodoxia na palavra. Não, aqui nós pregamos somente as Escrituras, a palavra de Deus, e os dons foram para aquela época, e os dons não são para a igreja hoje atualmente. E aí começa a rejeitar todo e qualquer tipo de experiência espiritual, em nome de uma falsa, defesa do Evangelho. E isso acontece até dentro das igrejas pentecostais. Pessoas que deixaram de buscar o poder de Deus. Não, isso não pode, isso não é assim, e que não sei o que. Aí fica aquele cabo seco, aquele homem seco. O Espírito Santo de Deus já se entristeceu, já afastou, já se apagou. Aí o camarada, em nome de uma... Porque é o seguinte, é possível, e é o que nós estamos buscando, ser crentes pentecostais, que crê no poder de Deus, que crê nos dons de Deus, mas que tem um equilíbrio teológico consistente, bíblico teológico consistente. É isso que nós devemos perseguir. O poder de Deus. Pregar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Ter a preocupação de expor as Escrituras. E depois, se Deus quiser usar o pregador nos dons, que assim seja como Deus quer. Que a gente esteja à disposição do Espírito Santo como servos, para que ele possa operar os sinais e maravilhas após a pregação da palavra. O Novo Testamento era assim, irmãos. Pregava-se a palavra, expunha-se a palavra, e os milagres aconteciam. E as maravilhas aconteciam. Aí hoje está sendo o contrário. Veio aquele discurso. Aí a gente está dentro aqui, que o liberalismo puxou muito para o racionalismo, por causa do extremismo, e ainda falando de extremismo espiritual. Há muitas pessoas que falam que não é por muito falar que seremos ouvidos. Não diga isso, irmão, pelo amor de Deus. Quem fala isso é porque não tem bagagem bíblica para pregar uma mensagem consistente. Me perdoe, pode ser homem de Deus, mulher de Deus, eu não estou questionando a pessoa, duvidando da idoneidade da pessoa, preste atenção nisso. Porque a pessoa ela pode ser uma serva de Deus, uma crente, um crente, de oração e jejum, uma pessoa totalmente piedosa, mas é o seguinte: se a pessoa perseguir por estudar a palavra de Deus, ler Bíblia, estudar, e na hora dela pregar, ela vai ter assunto, porque o Espírito Santo de Deus vai conduzir ela, vai conduzir a pessoa, vai fazer a pessoa se lembrar daquilo que ela estudou. Como é que o Espírito Santo de Deus vai me lembrar de uma coisa se eu não estudei ela? O Espírito Santo de Deus pode poderosamente me revelar algum versículo assim? Pode. Mas, em via de regra, o Espírito Santo de Deus vai te lembrar daquilo que você estudou. Não é assim em João 16, se eu não me engano? E vos farei lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então é por isso que tem que estudar a Bíblia. Porque na hora, ele não é por muito falar que seremos ouvidos. Então tu vai falar o quê? Aí o povo já começa a orar por revelação. Já começa a orar por revelação, aquela coisa toda, Não, prega a palavra, busca Deus. E depois você ora pelo povo, se Deus quiser entregar alguma coisa, se Deus quiser falar alguma coisa, se Deus quiser te usar para alguma coisa, amém. Glória a Deus, é a cereja do bolo, é o arremate final do principal, que foi a pregação da palavra. Então,
A gente tem que ter esse equilíbrio. Não o extremismo, o racionalismo, do liberalismo teológico, que os caras estudaram tanto para ficar perturbados, né? E também não ser aquele fanático religioso, né? Que vê demônio em tudo, vê capeta em tudo, vê anjo em todo canto, toda banda, né? E tudo, não sei o quê. Não, também vamos ser equilibrados, né, irmão? Misericórdia. Próximo. O racionalismo. Olha só. O racionalismo tem sido pelos eruditos, né, os estudiosos, os cultos, homens cultos, né, como método pelo qual se toma a razão como árbitro principal, ou seja, quem manda é a razão e pronto, acabou. Elementos físicos e metafísicos. Metafísicos é aquilo que está além da compreensão física, né? O que transcende, o que vai além, né? Eles, a razão é o árbitro principal, como padrão supremo de todas as atividades humanas, que é as físicas e que é as metafísicas. Se a razão explica, se é possível de do experimento científico, tudo aquilo que é passível de experimento, se foi comprovado, aí é verdadeiro, né? Para isso, racionalismo, materialismo, basicamente isso aí. Aí o racionalismo teológico. Nesse caso, o autor citou Emil Brunner, e olha só o que o homem dizia. Por exemplo, chamava as escrituras de papa de papel, ironizando a conduta dos teólogos protestantes, que defendiam a supremacia da palavra de Deus, em contraposição aos romanistas, que divinizavam o Papa a ponto de acolherem seus dogmas como fonte principal da autoridade. Ele priorizava a razão e por isso não aceitava que as escrituras eram inspiradas e a infalível palavra de Deus. Por que ele chama Papa de papel? O Papa da Igreja Católica, ele não é a autoridade máxima sobre toda a Igreja, e o que ele edita, o que ele se pronuncia, as suas cartas, as suas encíclicas, o que ele se pronuncia é tomado como verdade absoluta e não é passível de questionamento. Não é passível de questionamento. A Emil Brunner fazendo uma sátira, né, zombando, os teólogos protestantes, não, a Bíblia ela é a inerrante, a infalível palavra de Deus. Aí ele fazia graça com a cara desse povo que defendia. Falava que a Bíblia era o papa de papel, né, querendo dizer que a Bíblia era o manda-chuva. E de fato é a Bíblia que manda, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a gente já tratou sobre essa questão da razão, né? E o Rudolf Bultmann afirmava que a Bíblia só era verdadeira quando ignoramos os seus mitos, teofanias, milagres, sinais, revelações, isto é, todo o conceito sobrenatural. Tudo que há de sobrenatural na Bíblia Sagrada você rejeita. E aí, a partir daí, você estuda a Bíblia. É meio difícil, né? Como é que você vai estudar a palavra de Deus se o que a gente mais vê é Deus operando milagre, é Deus fazendo coisas sobrenaturais? Como você vai estudar a palavra de Deus ignorando isso? Quebra a Bíblia no meio. É o que eles gostam de fazer. Relativizar a palavra de Deus. Vivemos hoje no mundo do relativismo. O relativismo é o quê? Ninguém tem uma verdade absoluta. Ninguém. A pessoa fala, isso eu já falei para vocês em outras aulas, né? Não é uma verdade absoluta. Não, mas isso aqui... Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós temos que aceitá-la como ela é. Ela é o que Deus quer para nós. E ela é digna de toda aceitação. O que diz o apóstolo? Fiel a esta palavra e digna de toda aceitação. Então a Bíblia Sagrada ela é perfeita, ela é completa. Né? Ela é completa. Próximo.
isso aí são os ataques, né? Aí surgem os camaradas, os neo-ortodoxos. O que é ortodoxia? Né? A ortodoxia, quando você afirma que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inerrante, ela é infalível, e você defende esse ensinamento correto da Bíblia Sagrada, você está sendo ortodoxo. E aí tem muitos que falam que quem é ortodoxo, aí os outros gostam de fazer chacota, dizer que são fundamentalistas, né? Mas nós não somos fundamentalistas não, nós somos ortodoxos, nós prezamos pela a palavra de Deus, que ela é a inerrante escritura. Aí surge a neo-ortodoxia. Aí é tentar arrumar o liberalismo teológico que pegou pesado, né? Só que não serviu de muita coisa, né? Porque olha só, principalmente na Europa, principalmente na Alemanha, houve uma grande reação contra o liberalismo teológico, surgindo a neo-ortodoxia, formada por teólogos que defendem inspiração parcial, ou seja, a Bíblia não é inspirada, ela é parcialmente inspirada, como Karl Barth, o livro de Romanos de Karl Barth é muito elogiado, muito estudado, muito bom. Né? As pessoas respeitam o comentário de Romanos de Karl Barth. Eu nunca li o comentário dele, porque também é um livro dessa grossura assim, né? Mas o pessoal elogia, né? Só que é o seguinte, essa inspiração, essa corrente teológica, dizem que as escrituras se tornam a palavra de Deus. Ela se torna a palavra de Deus quando lidas por quem de fato tem um encontro pessoal, experimental com o Senhor. As escrituras não se tornam a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, ou seja, no momento que a pessoa vai lendo e a palavra de Deus ela vai experimentando coisas da palavra de Deus, aí ela está se tornando a palavra de Deus. Olha que coisa muito doida. Então, no momento que você está tendo um encontro pessoal, uma experimentação com o Senhor, é porque a Bíblia está se tornando a palavra na sua vida. Ela é, mesmo para o pecador lá fora que ainda não teve encontro com o Senhor, e com a gente que já está na igreja, que já teve encontro com o Senhor, ela é a palavra de Deus. Uma coisa que eu já falei, e você já deve ter falado também, assuma aí, a Bíblia fala, a Bíblia aberta é a boca de Deus, é a palavra de Deus, isso o quê? A Bíblia fechada. Não, a Bíblia fechada ou aberta, ela é a palavra de Deus do mesmo jeito, tá? Eu já falei isso um bocado, né? Acho que você já também falou, né? Mas, ou seja, a Bíblia aberta ou fechada, ela é a palavra de Deus. E ponto final. Aí olha só, na prática essa neo-ortodoxia, né, ela é tão perigosa como o liberalismo, visto que não existe ortodoxia parcial, esqueci do L, né? Ou defendemos de modo ortodoxo, que a Bíblia é a palavra de Deus, na sua totalidade. Nós temos que defender a Bíblia Sagrada na sua totalidade. Na sua totalidade. E tem muita gente que quer combater, não é bem assim, não, tá? Por aí vai. Eu tive que lidar muito com isso, viu? Professores que estudaram tanto para, no fim, aí com mestrados e doutorados e pós-doutorados, enveredar Olha os livros que eu tinha um professor de Novo Testamento, teólogo liberal, olha o livro que ele recomendava para a gente ler. O que Jesus disse e o que Jesus não disse, Bart Ehrman. Acho que é Ehrman, Bart Ehrman, acho que é. O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Aí ele fica pegando faz os estudos dos pergaminhos, do sei o quê, e não, isso não estava, isso foi um acréscimo, isso não sei o que lá. Não foi Jesus que disse, foi fulano que disse. Fica pegando
que fica só de trás da mesa e não implanta uma igreja, não evangeliza, não traz nada não acrescenta nada na vida da pessoa nem da comunidade, e fica ali só naquela especulação, e não tem uma coisa prática para dentro da igreja. É para isso que esses caras servem, só para destruir. E não se engane, muitas faculdades americanas se tornaram liberais, só que o liberalismo já está bem, sim, em desuso, bem em queda lá fora, né? Aqui que volta e meia o povo quer ainda defender, quer, né, pagar de teólogo liberal, mas lá fora o pessoal já está bem descansado, né? O pessoal, muitos estados estão virando ateu mesmo, né? Olha só, ortodoxia. Resposta adequada à neo-ortodoxia, neo é de novo, né? Ao liberalismo teológico, a qualquer movimento contrário à inspiração divina das Escrituras em sua plenitude. É a ortodoxia. Ela afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Não há relativização. E ponto final. A igreja primitiva era ortodoxa. Desde os primórdios, a igreja tem combatido com veemência as heresias que foram surgindo. Você vê no Novo Testamento muitas heresias que foram surgindo. O livro de João, o Evangelho de João, melhor dizendo, vocês já viram que Jesus está dizendo muito: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, é o verbo que se fez carne, eu sou o que sou. Sabe por quê? Porque João teve que combater os gnósticos, que não acreditavam na divindade de Jesus, não acreditavam em Jesus como Filho de Deus e como aquela coisa toda. Então, há um combate de heresia na época. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, sai fora desses debates, dessa falsa ciência, que não leva a nada, cai fora. Olha, Timóteo, não seja levado por qualquer vento de doutrina. Então, os apóstolos, eles combateram muito os falsos ensinamentos de sua época. E hoje nós temos que combater os ensinamentos, não afrontar a pessoa, mas os ensinamentos têm que ser confrontados com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Se chama ser apologética, né? Ser um apologista. Então o que acontece? Você vai fazer uma defesa da sua fé, defender a palavra de Deus, não aquela defesa ignorante, desequilibrada, não, que no momento certo, na hora adequada, do jeito certo, você vai confrontar os falsos ensinamentos de acordo com a palavra de Deus. E a gente tem que defender, mano. Mas tem um papo hoje, mas você está vendo o erro, aí você critica o erro, expondo pelas escrituras o que é certo, aí a pessoa vem e fala: quem é tu para julgar? Não julgue. Não. Irmãos, aprenda uma coisa: julgar da forma que eles estão dizendo, né? Você emitir um falso juízo acerca de uma pessoa, de alguma coisa, de alguém, é quando eu não vejo, é quando eu não sei, é quando alguém me falou, fofocou nos meus ouvidos, e eu vou e emito um juízo acerca daquele respeito. Mas no momento que você tem consciência daquilo, você viu aquilo, você viu o erro, e você se pronuncia contra aquele erro, aí você não está julgando, no sentido de que eles levam para aquele lado.
É claro que quando você discerne, porque discernir é você fazer um juízo entre o que é certo e o que é errado. É você saber o que é certo e o que é errado. Discernir é isso. Você vai julgar aquilo ali para saber o que é certo e errado. Então o que acontece? Hoje, a mídia nossa, a grande mídia, está tão bagunçada que quando você fala a verdade é fake news. Mas quando eles falam a mentira, não é fake news, é verdade. A nossa mídia também é assim. Se vocês verem a eleição nos Estados Unidos, vocês vão saber do que eu estou falando. O negócio lá está pegando fogo. E aqui no Brasil também, irmãos. Quando alguém fala uma verdade com fatos comprovados, é tido como mentiroso. E quando quem é mentiroso fala, é tido como verdadeiro. E aí fica complicado, né? E a igreja combatia. A Bíblia está falando. Rejeita as fábulas, rejeita. Ainda que se venha um anjo do céu e pregue outro evangelho, além do que eu tenho pregado, seja anátema, rejeita. Então, por que a gente tem que falar assim, irmãos, deixa, não vamos julgar não, quem sabe o Espírito Santo, né? Uai, se eu tenho uma palavra de Deus para me dar o parâmetro, para me dar o discernimento, no momento adequado, de forma adequada, eu e você temos que nos posicionar acerca de alguma coisa que estiver demandando uma posição da gente. O nosso livro cristão cita, o nosso livro aqui, né? Cita Marcião, era só um dele, né? Mas tiveram vários outros, que foram os proeminentes heresiarcas. O camarada foi o pai dos hereges ali no começo da igreja, né? Depois dos apóstolos, já no segundo século, por aí vai. Durante o cristianismo primitivo, a sua teologia chamada marcionismo propunha dois deuses distintos, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Já viram pessoas dizendo que o Deus do Antigo Testamento era carrasco e o Deus do Novo era bom? Tal. É mais ou menos essa influência aí, ó. Aí, que no Antigo tinha um, no Novo Testamento tinha um Deus diferente. Aí foi denunciada pelos pais da igreja e ele foi excomungado, ou seja, excluído da igreja, foi retirado da comunhão da igreja. Curiosamente, esta separação será posteriormente adotada pela igreja e utilizada a partir de Tertuliano, assim como a sua rejeição de muitos livros que seus contemporâneos consideravam como parte das Escrituras, mostrou à igreja antiga a urgência do desenvolvimento de um cano bíblico. Ou seja, Marcion começou a defender que só os 10 livros eram inspirados, só alguns livros eram inspirados, né? Aí ele começou a divulgar esses negócios. Aí os pais da igreja, o pessoal ali na antiguidade, falaram, não, a gente tem que definir. Esdras definiu o Antigo Testamento. O cânon do Antigo Testamento, que é o conjunto dos livros, né? Cânon é a régua de medir, é aquilo que dá a cana, aquilo que dá a baliza, o parâmetro, né? Por isso fala cânon. Do Antigo Testamento já estava fechado, já estava tudo organizado, possivelmente Esdras, quem foi que organizou todo o Antigo Testamento. Só que depois dos apóstolos, depois de João, houve-se uma necessidade de haver uma definição. Não, esses livros vão ser os inspirados. Aí o Espírito Santo de Deus conduziu esses homens nos concílios, nas reuniões, para se fechar os 27 livros que nós temos hoje. Então, o que nós temos hoje é suficiente, é inspirado, é palavra de Deus. O que tem aí afora é chamado de apócrifos, né? Há uma importância histórica, tem esses livros, existe a Bíblia apócrifa, que são todos os livros que foram escritos na época entre o Novo e o Antigo, foram escritos no Antigo.
eles têm assim uma importância histórica, mas não doutrinária. Histórica por quê? Porque aí a gente começa a compreender, a entender o pensamento da época. Como que essas pessoas construíam o pensamento? O que essas pessoas te ensinavam? Então, como história, é interessante para nós, mas como doutrina, rejeita fora, cai fora. Próximo. Aí entra a reforma protestante e ortodoxia. 31 de outubro agora você sabe que foi comemorado? Além do que costumeiramente já se comemora. 31 de outubro, o povo aí fora comemora o Halloween, mas existe uma outra data, mas existe um outro evento muito mais importante do que o Halloween. 31 de outubro, quem chuta? Quem arrisca? Ninguém? Comemora-se o dia da Reforma Protestante. 502 anos, 503 anos da Reforma Protestante. Engraçado, o povo joga o Dia das Bruxas em cima do dia 31 de outubro, né? Uma data extremamente importante foi o dia da Reforma. E olha só, o que foi isso? Os reformadores, a figura principal, assim, que o homem que foi usado por Deus para explodir a reforma foi Martinho Lutero. Mas pequenas reformas aconteceram antes de Martinho Lutero. Mas com ele foi uma explosão. Os reformadores, principalmente Martinho Lutero, teve como principal objetivo, o objetivo restabelecer o primado pela palavra de Deus. Ou seja, quem manda é a palavra, não é mais o que o Papa ou a Igreja Católica diz. No século XVI e até hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana tem como fonte de autoridade a sua própria tradição e não as Escrituras. Os reformadores se opuseram a isso. Martinho Lutero não tinha interesse de romper com a Igreja Católica. Ele não queria sair da Igreja Católica. Ele queria que a Igreja Católica se voltasse às Escrituras e deixasse a tradição de lado. Mas aí, como eles não aceitaram, e Martinho Lutero foi chamado para se retratar dos seus ensinos, ele disse que ficaria fiel e obediente à sua consciência. E aí ele foi excomungado da Igreja Católica, ele ia ser assassinado e por providência divina aquele homem foi sequestrado se eu não me engano, por um príncipe alemão. Eu não lembro agora de cabeça não, acho que foi isso. E aí, fugiu agora esse detalhe. E aí, ele fica escondido e nesse período ele começa a escrever e a traduzir a Bíblia para a língua alemã. Ele começa a escrever para a língua alemã. Mas ele também não foi nenhum santo, né? Ele tinha hora que rejeitava algumas cartas de Tiago, porque o que Deus usou para martelar no coração e na mente de Martinho Lutero foi o versículo: o justo viverá da fé. O justo viverá pela fé. Ele falou, caramba, ele estava lendo e aquilo ali foi como um descortinar da sua mente. É como se as escamas dos olhos de Martinho Lutero caíram. E ele falou, rapaz, o justo viverá pela fé, é isso. É crer, se arrepender, é crer no Senhor Jesus Cristo. Misericórdia, não sabia que era assim. Todas as vezes que eu me retalei, que eu me flagelei, eu não precisava disso. Aí foi como... Assista o filme de Lutero, é interessante, vale a pena. Então, aí Martinho Lutero, ele pega 95 teses
na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Escreve lá, 95 teses contra os ensinamentos da Igreja Católica. Aí o homem mexeu no vespeiro, né? E aí ele foi chamado para se retratar, mas ele não se retratou em hipótese alguma. Qual é a bandeira da Reforma Protestante? Tem que ser a nossa bandeira. A nossa bandeira. 5 solas. No latim, né? Solas, latim. Sola Escritura. Somente a Escritura. Sola Christus. Somente Cristo. Sola Fide. Somente a fé. Sola Gratia ou sola Gracia. Somente a graça. Só lhe deu glória, glória a Deus somente. Essa é a bandeira da Reforma Protestante e essa que tem que ser a bandeira da Igreja Evangélica brasileira e ao redor do mundo. Defender isso aí, irmãos. Esse é o legado deixado pelos reformadores e a Igreja atual deve prezar por isso. Se você está aí lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, defendendo a palavra de Deus como Bíblia Sagrada, como palavra inspirada por Deus, saiba que Deus usou os homens da igreja primitiva, os pais da igreja, os reformadores, os homens da história da igreja, para defender isso aí, irmãos. E essa defesa foi com preço de sangue. Muitos tiveram sangue derramado para defender isso aqui. Hoje está de boa, né, irmãos? Está tranquilo, né? Hoje em dia o povo faz o que quer, prega o que quer, faz um monte de asneira em nome de Deus, né? Mas isso aí custou sangue. Essa Bíblia Sagrada que você tem hoje aí, ó, custou sangue, custou lutas, debates, discussões, brigas, porrada mesmo, sabe? Para poder ela chegar do jeito que está aí na sua mão, na minha mão. Então vamos lá. Aqui, ó. Os pentecostais prezam pela ortodoxia? Aí eu coloquei, de um modo geral, sim. Porque de um modo geral a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, falível. A gente defende isso. Há vários teólogos pentecostais que prezavam e prezam pela ortodoxia. São eles: Gordon Fee, Robert Menzies, Roger Stronstadt, Craig Kinner, Stanley Orton, Eurico Bergsten e Antônio Gilberto, que era da nossa Assembleia de Deus. Um homem também equilibrado e respeitado também. Isso aqui é alguns nomes, existem vários outros, tá? Eu trouxe para vocês alguns homens de peso, né? E que é muito respeitado, né? Principalmente Gordon Fee, Menzies, Craig Kinner, são homens bem respeitados. Tem mais. Mas há uma necessidade de aprofundamento no estudo das Escrituras para se conter os excessos que ocorrem dentro do pentecostalismo. Tem igreja pentecostal e não parece um terreiro de Umbanda. É uns negócios meio cabuloso aí dentro aí que, rapaz, se dá até medo, você fica até meio estranho, sabe? Ah, mas blasfemar contra o Espírito? Não, pera lá, eu tenho que ter o discernimento. O que é de Deus e o que não é de Deus. O diabo, ele é um imitador das coisas de Deus, né? Ele é um imitador das coisas de Deus. Então você tem que ter esse discernimento, esse senso crítico dado pelo Espírito de Deus, pautado na palavra de Deus. O senso crítico é igual a profecia. Você julga uma profecia pela palavra. A profecia que Deus usa alguém tem que passar por dentro da palavra. Se alguém começar a falar alguma coisa e não tiver dentro da palavra, você já rejeita na hora. Você pode falar, Deus te abençoe, Deus continue te abençoando, essa vontade sua de ser profeta, mas você foi da carne, você não é? Igual uma vez eu estava lá no Monte dos Milagres, né? O irmãozinho chegou lá e começou, pai, tal coisa. Eu falei, poxa. Mas aí eu comecei, aí eu falei, que Deus vai te dar uma varoa, e que não sei o quê.
lá no escuro, irmãozinho, coitado, oh, misericórdia. No final, o irmão pediu para orar por ele. Oh, irmão, ora por mim aqui. Aí eu fui falando, aí eu fui tirando ele assim, né? Porque ele falava uma coisa, eu falava, pois é, minha esposa, assim, assado e tal, né? E eu com a aliança desse tamanho no dedo, né? Mas estava meio escuro um monte, né? Aí, no final das contas, o irmão pediu para orar por ele. Eu falei, ô Jesus, tem misericórdia do teu servo. Então, o bichinho foi para entregar uma profecia, né? Acabou falando muito besteira lá. Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? Então, a gente tem que ter um aprofundamento no estudo das Escrituras, para não aceitar qualquer tipo de baboseira. Eu deixei de ir em muitas vigílias que tem por aí afora, por causa disso aí. Eu falei, meu amigo, eu prefiro ficar em casa dormindo do que ir em certas vigílias que você vai por aí, velho. Sabe? Tem umas coisas muito doidas aí que acontece, né? Eu creio no poder de Deus, não. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio, sim, mas pera lá, né? Igual tem gente que pega o outro, bota na cacunda e começa a rodar, e os dois caem no chão. Para que Deus faz um negócio desse? Para, mistério, coisa nenhuma, vai ser palhaçada. Bora lá, é isso, já viu? Passa lá para frente, por favor. Acabou? Aqui, já está quase acabando. Necessidade tríplice das Escrituras. Está lá no 36 a 38. 7. A Bíblia é imprescindível para quem deseja verdadeiramente conhecer a Deus e ser santo. É igual tem o pessoal fez um meme, né? Aquela figurinha engraçada que a gente compartilha na internet, que tem um hino que a gente canta, né? Eu gosto dele. Quero conhecer Jesus. Aí o cara faz assim: quero conhecer Jesus, mas não vai na escola dominical, né? Aí fica meia hora cantando quero conhecer Jesus, mas o cara não estuda, não vai na escola dominical, não assiste os cultos de ensino, aí quer conhecer Jesus. Quer conhecer Jesus, não quer conhecer a Deus, quer ser firme na fé, maduro na fé, é Bíblia. Oração é de suma importância, jejum, não tenha dúvida. Mas se não tiver o estudo da palavra, de que adianta? Vai se encher do quê? É a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. A fé é alimentada pela palavra. Necessidade histórica. Tanto o Antigo Testamento como o Novo mostram que o Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas e dirige a história, conduzindo-o ao ápice do seu reino. Por isso a importância de conhecimento da palavra de Deus. Então Deus não perdeu o controle da história. O controle da história está lá na Bíblia, sabe? Necessidade moral. Somente a palavra de Deus prescreve leis altas e sublimes, como os 10 mandamentos que modificam o homem e a sociedade. Aliás, todas as legislações do mundo poderiam ser substituídas pelas leis outorgadas por Deus. A moral das Escrituras continua atual, enquanto os demais códigos se tornaram anacrônicos, ou seja, fora do tempo, fora de sua época, e obsoletos, ou seja, que já não vale mais nada, já não serve para mais nada. Esse é o último, né? Tem mais outro? Eita. Para finalizar, necessidade espiritual. Que outro livro é capaz de apresentar ao ser humano a vida eterna? A Bíblia, conforme escreve Paulo a Timóteo, não se limita a mostrar o caminho da salvação ao homem. É por meio dela que Deus se torna um homem perfeito. Discorrendo acerca da eficácia das Escrituras e em libertar-nos do pecado, o ministro congregacional Timothy Dwight foi categórico. A Bíblia é uma janela na prisão deste mundo, através da qual podemos olhar para a eternidade. E para finalizar, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura
é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. 2 Timóteo 3,16, na versão NVT. Muito interessante isso aí. Então, esse é o nosso primeiro capítulo de Teologia Sistemática 1. Que os irmãos tenham compreendido. Nós vamos continuar trabalhando essa questão ao longo desse mês. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eu vou aqui, depois da oração, não vai embora que eu vou entregar a sua prova e vou fazer uma chamada aqui rapidamente, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Presbítero Mendes, por favor, despeça-nos de oração. Seja Deus, em nome de Jesus, Pai, continua abençoando o teu povo, a tua igreja. Deus, graças te damos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Continua abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Amém.